Bom, boa tarde a todos. Esse é o meu trabalho de apresentação para minha defesa de dissertação de mestrado. O título é Imunomodulação de camundongos suíços saudáveis infectados por indução com Sporotrichia shenki, tratados com extrato de alho, o Allium sativum L. Alguns aspectos gerais do alho. O alho é cultivado no mundo todo desde 3000 a.C. Desde essa época ele é usado principalmente por indianos e sumérios. Porém, Hipócrates já prescrevia alho para os seus pacientes. Outra curiosidade é que em 1937 foi traduzido um papiro médico egípcio, cujo nome foi dado de Codex Eber. Nesse papiro continham diversas receitas de medicamentos. Dentre elas, 22 tinham como base o alho. Então, daí a importância do alho desde a antiguidade. Ele pertence à família Liliaceae, junto com outras 700 espécies. A produção nacional supre com 33%, então o Brasil é um exportador de alho, principalmente da China e da Argentina. O nosso consumo gira em torno de 22 mil toneladas ao mês. A palavra Allium sativum significa ardente, quente, cultivo ou cultivado, sendo uma palavra celta e uma latina, respectivamente. Bom, algumas das características da planta. Ela pode alcançar até 60 centímetros de altura. Parte de um bulbo subterrâneo que é dividido em bulbílios, popularmente conhecidos como dentes. É cultivado a partir desses bulbílios. A colheita ocorre de 5 a 8 meses após o plantio. Essa planta gosta de clima moderadamente quente e bastante umidade no solo. As regiões com maior produção de alho no Brasil são a região sudeste e a região centro-oeste. Bom, vamos lá. Coloquei para carregar aqui, continuando. Bom, a composição química dos bulbílios. Composição geral. Esses bulbílios são ricos em compostos organosulfurados. E esses compostos se apresentam numa concentração de 11 a 35 miligramas por grama de bulbílio. É a maior concentração entre as liliaceae. Os diferentes tipos de alho apresentam diferentes concentrações. Por exemplo, o grupo nobre, que é um alho que tem maior valor comercial, e ele é nobre porque ele apresenta até 20 bulbílios por bulbo. Então ele tem uma concentração mais elevada desses compostos. Toda essa concentração de compostos organosulfurados acredita-se que é relacionada a um mecanismo de defesa. O alho é rico em flavonoides e em outros compostos com potente atividade antioxidante. Também possui minerais essenciais, rico em arginina, oligosacarídeos e selênio. E apesar dessa composição excelente, a sua contribuição energética na dieta diária é baixa, porque ele é usado como um aromatizante, um condimento, e não tanto quanto um alimento propriamente dito, pelo seu sabor muito forte. Aqui a composição centesimal do bulbilho cru. Podemos ver que ele é um alimento predominantemente energético, contém uma fração proteica também e a parte lipídica muito baixa. O que chama atenção aqui são as altas concentrações de fósforo e potássio, esses valores por 100 gramas de bulbilho cru. Bom, agora vou falar um pouco dos sulfóxidos de S-alquenil L-cisteína. Existem 4 presentes no alho, e eles representam o sabor e o ardor característico e a atividade biológica da planta. O mais conhecido deles é a alicina, é o mais estudado. Porém, a alicina não está presente no tecido intacto. Daí vem a ideia do mecanismo de defesa.
A liina, que é o composto majoritário presente no alho, é encontrada em grande quantidade no alho. E ela está muito bem compartimentada por membranas. Então ela fica localizada ao lado da enzima alinase, uma enzima muito importante para o alho, que está presente em grande quantidade. Mais de 10% do conteúdo proteico do alho é representado pela enzima alinase. Frente à invasão ao patógeno, algum dano na membrana do alho, a alina entra em contato com a alinase e em questão de segundos se transforma em alicina. Essa transformação ocorre de uma maneira bem rápida e bem pontual, porque se não fosse assim, a alicina poderia ser tóxica para os tecidos da planta. E isso não é interessante. O interessante é apenas desativar o invasor. Bom, a alicina é solúvel em solventes orgânicos e em água, menos em água do que em solventes orgânicos. Possui uma vida média de 30 dias em água e 60 dias, por exemplo, em ácido cítrico. Só é ativada após esmagamento. A alinase trabalha numa faixa de pH de 5 a 10. Abaixo de 3, ela é totalmente inativada, o que significa que se o alho for ingerido íntegro ou não tiver tempo para que a transformação ocorra, você não vai estar ingerindo a alicina. O calor aumenta, a velocidade de todas as reações, porém, quando se trata do alho, o calor degrada rapidamente a alicina e são produzidos outros compostos, como ajoeno, viniltidina e trisulfeto de alilmetila. Esses outros compostos sulfurados também possuem atividade biológica. A possível atividade biológica associadas a eles são: a liina tem efeito hipotensor e hipoglicemiante. O ajoeno ou agiocisteína previne coágulos, é anti-inflamatório, vasodilatador, hipotensor e antibiótico. A alicina, com atividade bem descrita, antibiótica, antifúngica, antiviral. O alil-mercaptano é hipocolesterolemiante. A S-alilcisteína e os compostos gama-glutâmicos, ação hipocolesterolemiante, antioxidante, quimioprotetor frente ao câncer. E o sulfeto de alil é hipocolesterolemiante. Bom, a ingesta do alho é considerada segura até 10 gramas por dia, desde que consumida junto com algum alimento. Por que isso? Porque o alho estimula muito os receptores nervosos que nós temos na boca. Então ele pode causar irritação na cavidade oral, na cavidade esofágica, no estômago. Então é sempre recomendado que ele seja ingerido com outros alimentos. A Associação Dietética Americana e a Anvisa recomendam um consumo de um dente de alho cru ao dia para melhorar o perfil do colesterol, diminuir a fração LDL. O consumo de alho também, em vários estudos, está associado à diminuição do risco de diversos tipos de câncer, não só os cânceres relacionados ao trato gastrointestinal, como esôfago, boca, estômago, intestino, cólon, mas também outros tipos, como pulmão, mamas, ovários, bexigas, próstata. O alho também auxilia na diminuição do colesterol total e do LDL total. O alho participa aí não só através dos seus compostos com atividade direta, mas o alho também influencia a expressão gênica nos enterócitos de moléculas que absorvem o colesterol. O alho também diminui a aterosclerose pela diminuição da oxidação do LDL e melhora a hipertensão. A hipertensão está relacionada com a sua atividade vasodilatatora, que não é dependente do NO também. O alho tem outros mecanismos que proporcionam a vasodilatação. O alho também já foi descrito como protetor da lesão tecidual em camundongos que sofreram queimaduras. O alho diminuiu a queimadura e também diminuiu o tempo de recuperação. Nesse estudo foram usados camundongos que foram queimados com água fervente na sua parte dorsal. O alho também estimula o aumento das células imunes, principalmente as células natural killer. Bom, o alho também é efetivo contra resfriados.
Muitas pessoas em um estudo, né, com muitas pessoas acompanhadas ao longo de anos, existiam as pessoas do grupo que consumiam alho cru e as pessoas que não consumiam alho. A incidência de resfriado foi significativamente maior no grupo que não consumia alho. Além disso, as pessoas do grupo que consumiam alho e que ficaram doentes, a própria percepção dos sintomas, eles foram considerados mais brandos e o tempo de recuperação foi menor, ou seja, o alho é efetivo contra resfriados. O alho também melhora o perfil glicêmico, principalmente ele modula a resposta à insulina, ele melhora a resistência à insulina. Bom, tratando-se de infecções fúngicas, essas doenças são causa importante de morbidade e mortalidade no homem. Essas infecções são ditas oportunistas. Por quê? Porque indivíduos imunocompetentes geralmente têm sintomas brandos ou pode ser até assintomático. Porém, em indivíduos imunocomprometidos, a situação é diferente e pode se complicar. Ou pode levar o indivíduo a óbito, a infecção pode colonizar, por exemplo, o esôfago, uma candidíase. Então, elas são oportunistas. A imunidade antifúngica é menos conhecida, se tem menos trabalhos nessa área, e um dos motivos pode ser a escassez de modelos animais para micose, uma vez que esses animais necessitam estar imunossuprimidos. Dá mais trabalho fazer esse tipo de delineamento. Bom, a esporotricose foi descrita pela primeira vez em Baltimore em 1898 por Benjamin Schenck, quando ele estava analisando tecido subcutâneo. Anos mais tarde, o Irving F. Smith chegou à conclusão que esse micro-organismo era do gênero Sporotrichum. Então o agente infeccioso foi denominado Sporotrich schenckii. No Brasil, Lutz Splendori descreveu em 1907 os primeiros casos de esporotricose em seres humanos e em ratos. É a micose subcutânea mais comum na América Latina e no estado do Rio de Janeiro, principalmente na década de 90, essa doença tomou proporções epidêmicas, e principalmente devido à infecção de gatos domésticos que infectavam seus próprios donos. Essa doença aflige principalmente fazendeiros, horticultores, floristas e pescadores que em atividade de lazer ou atividade laboral estão expostos à forma mais disseminada de contágio, que seria a lesão na pele por farpas, arames, espinhos. Esse fungo é dimórfico, de vida saprofítica no solo ou em vegetais. E a infecção depende do tamanho do inóculo, da profundidade da inoculação, da tolerância térmica da cepa e do estado imunológico do hospedeiro. É classificada em cutânea, a mais comum, mas pode ser cutânea linfática, cutânea disseminada, mucosa sistêmica, quando inalada, e nesses casos é fatal. Bom, nutrição e sistema imune. O sistema imunológico ele é indispensável para a nossa vida, para impedir que o nosso corpo seja colonizado por bactérias patogênicas, por exemplo. Frente à invasão de um patógeno ou alguma agressão, o nosso corpo desempenha respostas não específicas e específicas. Pode se chamar também de inata e adquirida. A resposta inata é a nossa primeira linha de defesa. E ela começa a atuar a partir de horas. Já a específica ou adquirida varia de dias a semanas, então ela é mais lenta. Porém, a não específica, ela age sempre da mesma maneira. A específica não, ela muda de acordo com o agente invasor. Essas duas respostas são controladas por citocinas e outros mediadores que controlam a atividade de células como granulócitos, macrófagos, linfócitos, células dendríticas e células natural killer. A nutrição tem um papel relevante aí, porque em situações de infecção ou estados hipercatabólicos, febre, inflamações, o gasto energético está aumentado. E com isso, ingerir a quantidade adequada de calorias ou mesmo ingerir nutrientes determinantes como vitamina C, ferro, modulam toda essa resposta. O corpo precisa de energia, precisa dos cofatores necessários
para essa resposta eficiente. Então a nutrição pode alterar a formação desses mediadores, interferir nas vias de transdução de sinais celulares, modificar o balanço entre essas citocinas produzidas e atenuar a depressão de nutrientes teciduais, como as proteínas, por exemplo, muito importantes em estados catabólicos, por exemplo. Bom, as citocinas. As citocinas fazem a comunicação entre as células. A citocina pode ter um efeito autócrino, ela é produzida pela célula e essa mesma célula é estimulada por essa citocina. Pode ter um efeito parácrino, que vai ter um efeito nas células ao redor, ou pode ter até um efeito endócrino, que ela vai atingir uma célula que está longe dela. Se assemelha aos hormônios, porém os hormônios buscam a homeostasia. As citocinas já regulam outros processos, como inflamação, cicatrização, hematopoiese. A ação das citocinas é complexa, por quê? Porque uma mesma citocina pode ter um efeito diferente em células diferentes. Isso é chamado de pleiotropismo. Agora, duas citocinas diferentes podem ter um mesmo efeito. Isso é chamado de redundância. A sinergia é quando duas citocinas diferentes aumentam um mesmo estímulo causado em uma célula. O antagonismo é quando duas citocinas diferentes trabalham em direções opostas. O próprio nome já permite identificar esse tipo de ação, certo? Bom, existem interleucinas de caráter inflamatório e anti-inflamatório. Nesse estudo foram analisadas a interleucina 1-beta e a 12, citocinas inflamatórias, e a interleucina 10, que regula a ação dessas outras citocinas. Se trata de uma citocina anti-inflamatória. Bom, o objetivo desse trabalho foi avaliar a influência do consumo de alho, o Allium sativum L, na imunomodulação de camundongos suíços saudáveis infectados de forma induzida por Sporotrix schenck. Para isso, o objetivo específico foi avaliar o estado funcional dos macrófagos peritoneais de animais sadios infectados quanto à produção de óxido nítrico e das citocinas, que eu já disse, que foram produzidas em sobrenadantes de culturas de macrófagos de animais tratados ou não com extrato. O outro objetivo específico foi avaliar o potencial antifúngico do alho frente ao Sporotrix schenck, em teste de concentração inibitória mínima e de unidades formadoras de colônia. Bom, metodologia. 32 gramas de alho, bulbilhos descascados, foram triturados em 200 ml de água destilada ou óleo de soja para elaboração dos extratos. Essa mistura ficou em repouso por meia hora em temperatura ambiente e houve uma filtração. Aí obtivemos extratos com 160 mg de extrativos por ml. A dose do extrato foi considerando o peso médio de um camundongo adulto, que pesa 40 gramas, um camundongo com 8 semanas e macho. A dose de 0,1 ml equivale a 16 mg por animal. Considerando o peso do animal, a gente chega a um valor de 400 mg por quilo de animal. Outros estudos já usaram essa dose e essa dose apresentou efeito biológico. Até 2 gramas de quilo por peso, 2 gramas por quilo de peso não causa efeito adverso. A dose letal do alho seria de 30 gramas por quilo de peso, por exemplo. Uma dose muito superior. Essa dosagem equivale a um homem adulto eutrófico a ingerir por dia 3 a 4 bulbilhos médios. Não é uma coisa tão inviável assim, né? Bom, os extratos foram administrados uma vez ao dia por via oral, na forma de gavagem, 0,1 ml por animal durante 15 dias, e eu tinha 4 animais por grupo, ou seja, um grupo recebeu extrato aquoso, outro grupo recebeu extrato oleoso
E outro grupo chamado controle recebeu tampão PBS. Todos os animais recebendo os extratos no mesmo horário. Bom, os animais infectados começaram a receber a gavagem, assim como os animais sadios. Então eu tinha dois grandes grupos, que eram saudáveis e infectados, e cada grande grupo era dividido em três subgrupos, GA, GO e GP, que seria grupo aquoso, grupo oleoso, o GP é o grupo controle. E no quinto dia de gavagem, esses animais foram infectados via intraperitoneal com um fungo, para que no 10º dia de infecção completasse os 15 dias de gavagem, que seria o tempo de tratamento com os extratos. Bom, para as análises serem realizadas, foi necessária a obtenção das células. Essas células foram obtidas de acordo com a metodologia do laboratório, onde os animais são eutanasiados em câmara de CO2, o peritônio é exposto num fluxo estéreo e é injetado PBS na cavidade intraperitoneal e essas células são retiradas, contadas, ajustadas e aí é feito um tapete celular com macrófagos para estimular a célula com os nossos extratos, entre outros, os controles, e assim chegar aos resultados. As análises feitas foram o teste de viabilidade celular, o MTT, a produção de NO, a produção das interleucinas 1 beta 10 e 12. Também foi feita a concentração inibitória mínima do alho sobre o fungo. A dose utilizada foi de 160 mg por ml, a dose do extrato, que é dado oral, o extrato na concentração que é dado oralmente para os ratos, seguida de diluição 1:2. Também foi feito o teste de UFC no baço dos animais infectados. Os resultados foram os seguintes. Em todos os testes, a viabilidade celular permaneceu acima de 85%. Isso é importante para demonstrar que os extratos, a infecção, não foi tóxico para a célula, que não houve a lise da célula, por exemplo, e todo o conteúdo foi extravasado, inviabilizando os resultados. Então, vamos lá. Eu vou mostrar como é o esquema aqui, porque esse esquema se repete também na produção das interleucinas. Vamos lá. No gráfico A eu tenho animais sadios, no gráfico B só animais infectados. Seriam os grandes grupos. Aqui são os pequenos grupos. O grupo recebeu extrato aquoso, o grupo recebeu extrato oleoso e o grupo controle. Aqui os animais dos grandes grupos foram divididos de acordo com os extratos que receberam. Então, o GA é o grupo que recebeu o extrato aquoso via oral, mais o extrato aquoso sobre a célula, numa concentração menor. O controle positivo do grupo aquoso é aquele animal que recebeu via oral o extrato, mais o LPS sobre a célula. E o controle negativo é o grupo que recebeu o extrato aquoso via oral, mais o meio RPMI. No grupo oleoso isso se repete, a diferença aqui é no grupo controle que não recebeu via oral os extratos, mas recebeu o extrato aquoso e o extrato oleoso nas células, nas mesmas concentrações que o outro grupo recebeu também sobre a célula. Então isso se repete nos animais infectados. Aqui nos gráficos abaixo a comparação é sadio com os infectados de acordo com o extrato que receberam. Certo? Então, a gente pode ver aqui que a produção de NO foi baixa, principalmente no grupo aquoso, em comparação ao grupo controle. Porém, quando o animal é forçado a produzir com o LPS, ocorre uma produção maior de NO, comparado ao grupo controle, principalmente com o grupo aquoso. Aqui a gente pode ver que o extrato de alho, de forma aguda, né, porque essas células não chegaram em contato com o alho quando o alho foi jogado aqui, elas tiveram uma resposta, mas também menor do que o LPS. Já nos animais infectados, era de se esperar a produção de NO mais elevada, e os animais que mais conseguiram produzir NO foram os animais dos grupos que receberam alho, certo? Aqui o alho foi potente estimulante, chegou a ser igual ao grupo oleoso, por exemplo,
recebeu o extrato de alho aqui é algo diferente. Aqui eu quis mostrar que ele é diferente do controle negativo, ou seja, ele recebeu o extrato de alho, mas quando o alho é colocado sobre a célula, uma célula que já teve contato diferentemente do que acontece no grupo aquoso dos sadios, aqui ele aumenta ainda a produção. Aqui elas eram iguais, aqui ela é maior. Então aqui a gente pode ver no sadios versus infectados que os infectados apresentaram sempre uma produção mais elevada de NO. Certo? Aqui interleucina 1 beta. Aqui a gente pode ver que os animais tiveram, os animais do grupo sadios tiveram uma produção menor, o LPS forçou a produzirem mais, mas bem menor do que os outros animais. E aqui eu coloquei esse asterisco porque tudo é diferente de tudo, com uma significância bem clara, menor que 0,001. E animais do grupo controle que não são estimulados permanecem com uma quantidade baixa. Porém, quando o animal é estimulado com, olha, o estímulo que o alho causou aqui, maior do que o estímulo LPS, que é o controle positivo, principalmente o extrato aquoso. Aqui nos animais infectados, essa resposta me surpreendeu um pouco. Eu esperava que todos os animais tivessem uma resposta maior, mas somente os controles positivos tiveram uma resposta alta para a interleucina beta, principalmente os animais dos grupos que receberam óleo viral. Aqui, os animais saudáveis apresentaram maior produção do que os infectados, principalmente aqui no grupo controle. Certo? O extrato estimulou bastante a produção dessa interleucina. Ela não teve uma resposta muito consistente, mas eu quis deixar aqui. Já a interleucina 12 apresentou uma resposta mais padrão, ou seja, são menores do que a interleucina 12. E aqui é a mesma coisa. Animais que recebem o alho sem prévio contato têm uma produção aumentada. Aqui nos animais infectados a produção foi maior em todos. Né? Eu digo, os animais que receberam alho tiveram uma maior produção quando comparado aos animais que não receberam alho via oral. E principalmente os estimulados com LPS, produção elevadíssima, e quando o alho é colocado sobre a célula que já teve contato, ela também aumenta. Porque a gente pode ver a diferença com o meio aqui, ó. RPMI extrato, RPMI extrato. O que não acontece aqui. Então, ao meu ver, a célula que já teve contato prévio com o alho, ela sabe a hora certa de responder ou não. Na infecção ela responde, no estado basal ela permanece com valores baixos de interleucina 12, que está relacionada à inflamação. Uma grande quantidade de interleucina 12 sem controle, relacionada com uma baixa quantidade de interleucina 10, por exemplo, pode causar uma colite. Doenças intestinais são agravadas por grandes quantidades dessa interleucina. Então, talvez o alho possa ser um coadjuvante no tratamento dessas doenças. Certo? Aqui, interleucina 10. Uma citocina anti-inflamatória. A gente pode ver que em situação normal, ela apresenta-se até uma quantidade razoável, bem maior do que com o grupo que não recebeu o extrato por via oral. Já que nos infectados, a produção é praticamente igual, a gente pode ver aqui que não tem diferença se a gente for comparar só sadios versus infectados. E aqui o infectado apresentou uma quantidade elevadíssima, né? O controle positivo dos infectados. Bom, quanto à carga fúngica no baço de animais que foram tratados com óleo, a gente pode ver que o animal conseguiu controlar muito bem a infecção. Ele apresenta uma carga fúngica quase 4 vezes menor do que o grupo que foi infectado e não recebeu o alho, grupo controle.
E também na determinação da concentração inibitória mínima, o MIC, o extrato aquoso e o oleoso foram capazes de inibir o crescimento do Sporotrix-Schenck. O aquoso, numa quantidade um pouco menor, 0,62 mg por ml, foi suficiente para o crescimento do microorganismo. O oleoso foi eficiente, mas numa concentração mais elevada. Bom, como conclusão, o extrato de alho apresenta potencial antifúngico frente ao Sporotrix-Schenck. A administração oral de extratos de alho influencia a liberação de citocinas por macrófagos. Ou seja, o consumo regular apresenta um efeito anti-inflamatório e o uso agudo pode gerar uma resposta inflamatória. E os animais que consumiram alho responderam de forma mais efetiva no combate à infecção. Certo? Eu gostaria de agradecer a professora doutora Iracilda Zepponi pelo total financiamento do projeto, por ter me recebido de portas abertas no seu laboratório, ao professor Luiz, por me orientar e me ajudar sempre, e a todos os laboratórios de imunologia clínica, que sempre me ajudaram e me ensinaram em todos os testes e em todas as ocasiões. Sou muito grato a vocês. Muito obrigado. As referências, se alguém quiser dar uma olhada mais a fundo, essas referências são as que foram usadas na elaboração do PowerPoint. E é isso.